Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos dar início ao conteúdo de monômio ou termo algébrico. E o que é isso? Bom, monômio ou termo algébrico é toda a expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Alguns exemplos. Temos aqui o 3x, que é a multiplicação de um número por uma variável, o 7y, o x ao quadrado, que é representado apenas por uma variável, a multiplicação dessas três variáveis, a, b, c, e 4x por 3. E qualquer número também, por exemplo, o número 3, também é um monômio, que é representado apenas por um número. Geralmente, um monômio ele é formado por duas partes, que é um número e uma variável, ou uma multiplicação de variáveis, considerando também os seus expoentes. E aí, o número a gente chama de coeficiente do monômio e a nossa variável chamamos de parte literal. Nesse exemplo aqui, temos o 5x, onde o número 5 é o nosso coeficiente e a nossa variável x é a nossa parte literal. Outro exemplo é o 8x ao quadrado y. O 8 é o nosso coeficiente do monômio e a nossa variável xy é a nossa parte literal. Temos também aqui o menos 3, e aqui no menos 3 a gente tem somente coeficiente, não tem parte literal, porque ele só não acompanha uma variável. Então, é só o coeficiente. E algumas observações, eu vou estar citando duas. A primeira, em relação ao número 1, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu tenho aqui 1AB, é igual a AB. Que é este exemplo aqui, AB. É a parte literal, é composto somente por a parte literal, e o nosso coeficiente é igual a 1. Ou seja, aqui tem umzinho. O mesmo acontece se eu tiver 1x é igual a x. E o mesmo é se eu tiver, por exemplo, menos 1x é igual a menos x. E o coeficiente desses monômios aqui, todos são 1. E outra observação em relação ao número 0, que é quando o coeficiente de um monômio é 0, esse monômio é representado sempre o número real 0, e ele é chamado de monômio nulo. Então, a gente tem aqui esse monômio 0x, então ele é um monômio nulo e é igual a 0. E o mesmo acontece aqui, 0y ao quadrado, então é 0. Então, sempre que a gente tiver um monômio onde o coeficiente desse monômio é 0, então ele é chamado de monômio nulo e o seu resultado é sempre igual a 0. Vamos falar agora sobre o grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Ou seja, para você identificar o grau de um monômio, você vai precisar somar os expoentes que acompanham as suas variáveis, ou que a gente chama de parte literal. Por exemplo, se nós temos o monômio 3x ao quadrado, y ao cubo, como nós vamos saber o grau dele? Nós vamos fazer a soma dos expoentes
que acompanham as suas variáveis, ou seja, as suas partes literal, que aí a gente tem o 2 e o 3. E a gente sabe que 2 mais 3 é 5. Então, o grau desse monômio é o quinto grau. Assim segue o exemplo abaixo, que a gente tem o monômio x, y e z. Ele é do terceiro grau, pois como a gente sabe, quando o expoente não aparece, é porque ele é o número 1. Então, a gente vai fazer a soma desses 3 expoentes, que vai dar 3. Então, ele é um monômio do terceiro grau. Monômio 2,5b ao quadrado. Ele é um monômio do segundo grau, pois a sua parte literal, a sua variável, possui o expoente 2. E como não existe outra variável, não vai haver soma, então a gente vai considerar ele. Então, esse monômio, ele é do segundo grau. Quando o monômio vier sem ser acompanhado por uma variável, nós dizemos que esse monômio ele é do grau zero, pois não tem variável para que a gente considere. O grau de um monômio ele também pode ser dado em relação às suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Por exemplo, nós temos o monômio 3x ao cubo de y ao quadrado. Se nós formos olhar o grau desse monômio em relação à variável x, nós vemos que esse monômio ele é do terceiro grau. Mas se nós considerarmos o monômio olhando em relação à variável y, ele será um monômio do segundo grau. O outro exemplo, o monômio 10ab ao quadrado. Ele é do primeiro grau em relação à variável a, pois a gente sabe que o expoente do a é o 1, que não está aparecendo. Mas se fosse em relação à variável b, ele seria do segundo grau, pois b está elevado ao quadrado. Monômios semelhantes. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Ou seja, se nós temos dois monômios e as suas partes literais são exatamente iguais, tanto a variável quanto o expoente, eles são chamados de monômios semelhantes. Como no exemplo que nós temos, 5x ao cubo y e 8x ao cubo de y. Então, nós vemos que tanto a variável quanto o expoente são exatamente iguais, ou seja, eles são monômios semelhantes. Da mesma forma, esse segundo exemplo, menos 2ab ao quadrado e 7ab ao quadrado. As suas partes literais são exatamente iguais, tanto a variável quanto o expoente. E nesse terceiro exemplo, a gente vê a mesma coisa, 3abc, 15abc e 6abc. Então, os seus coeficientes são iguais, sua parte literal é igual, na verdade, tanto a variável quanto o expoente. Só que também existem os monômios que são chamados de não semelhantes, pois esses monômios, eles algumas vezes podem apresentar a mesma variável, porém o seu expoente é diferente, ou podem ser de variáveis diferentes. Como no exemplo a gente tem 4x ao quadrado y e 10xy ao quadrado. Nós percebemos que as variáveis deles são iguais, porém o número do expoente de cada um é diferente. Enquanto no primeiro monômio a gente tem que o x é elevado ao quadrado, no segundo o x é elevado a 1. Da mesma forma o y, que no primeiro é elevado a 1 e no segundo ele já é elevado ao quadrado, ou seja, isso torna eles monômios não semelhantes. Como nesse exemplo, que 3bc ao quadrado e 7bc. A gente percebe que as variáveis são iguais, porém os seus expoentes são diferentes. E é isso, gente, é a nossa aula de hoje. Obrigada.